um cara para ser banker tem que ser sênior, uma mulher para ser banker tem que ser sênior. Começa como? Não postando produção no LinkedIn. Já viu algum banker falar, captei aqui 10 milhões, já viu isso? Então já começa por aí. Se você já fica postando ali, fiz 5 consórcios hoje, faz um papel ali, colocar o LinkedIn, a gente só está testando. Você não é sênior. Imagina se atender um cliente private. Então já começa por aí. Fala pessoal, começando o 8º episódio dos Os Advisors do MBanco Educação. E hoje o assunto é um assunto que muita gente pede pra gente, que é falar sobre Private Banking. Ah, mas é um ambiente que todo mundo quer estar, e será que dá para estar nesse ambiente? Sim, dá para estar. Por isso, essa nossa afirmação, o Private Banking é para você. Você pode ser um Private Banker. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui 2 convidados especiais que entendem pra caramba do assunto. Primeiro aqui, o nosso cara do CFP, o cara que fala muita gente aí desse ambiente de Private, grande Renan. Fala, Renanzão. Fala, Ronaldão, beleza? Bem-vindo aí mais uma vez. Bacana Valeu. aqui essa troca aqui na nossa configuração. Vem o Brunão, vem você. É bacana que todo mundo aqui tem um espaço legal e o Renan com certeza vai trazer muita coisa bacana sobre o assunto. E claro que não podia faltar aqui o Fabião. Bora. Fala, Fabinho. Bora, vamos mergulhar nesse ambiente de Private Banking, que é só o começo. A nossa escola resolveu se tornar referência nesse tema, então a gente vai mergulhar a fundo. Top demais. E essa nossa fala, gente, é uma fala que ela representa o que muita gente nos prova nos bastidores, tá? Sobre essa transição do varejo, do alta renda, para chegar até uma cadeira de Private Banking, tá? De Private Banker. O Private Banking é uma área que a gente consegue hoje olhar com muito mais abertura do que era 15 anos atrás. Antigamente, né, Fabião, era muito difícil você ver alguém que não era da indústria assim, financeira desde o começo, quem não nasceu em berço de ouro, quem não estudou em faculdade de ponta, alcançar, né, uma cadeira de Private Banker. E hoje é mais, assim, não vou falar que é normal, mas é muito mais factível, né, esse sonho. Sim, mudou bastante. A indústria mudou muito, o perfil do cliente mudou bastante. Antigamente, se a gente olhar, era difícil você achar um cliente perfil private jovem, né? Hoje, com a internet, você consegue ter vários novos milionários que estão no private. Excelente. Então, isso é uma das coisas que a gente vai tratar aqui. Mas o perfil cultural, a tendência de diversidade, tudo isso chegou no private. Antes era qual faculdade que você fez. Se você não tivesse feito uma das top 5, já era, você estava fora do jogo. Hoje não, hoje é muito comum você fazer alguma faculdade aí que não tem nome, mas conseguir entrar no private. Pois é, e a questão do Private Banking, inclusive, a gente vê também, né, Fábio, que assim, existe ainda muitas dúvidas sobre a questão do acesso. A certificação, muita gente ainda fala, a certificação, ela me garante no Private Banking, eu consigo ser um Private Banker, um assistente, tendo o CFP, por exemplo. E o que a gente fala aqui, gente, é que junto com essa mudança de mercado, vem uma mudança também no que o mercado espera desse colaborador, desse candidato, que hoje almeja uma vaga no private, né? Então, para falar sobre isso daí, Renanzão, vamos lá. Certificação é a tua praia, o que você mais entende, e você também já foi especialista, já sentou nessa cadeira. Renan, qual que é a tua percepção hoje sobre o peso de uma certificação como CFP, tá? Para a trajetória de quem busca atuar no Private Banking? Quando a gente olha para esse segmento de Private Banking, obviamente a certificação ela é importante, a gente precisa necessariamente ter ali o CFP, que é a certificação necessária para você atuar, então é o ponto de partida, mas como a MBanco surgiu, a gente sempre fala que só certificação jamais vai te levar para um cargo ali de Private Bank. Você precisa ter outros atributos, que é ali no caso a questão comercial, ser técnico, você precisa ter também uma bagagem anterior, não adianta, já quero atuar no segmento private, é muito importante você aproveitar toda a sua experiência, seja no segmento de varejo, seja no alta renda, para que quando chegue ali nesse segmento private, que é o mais alto nível ali do banco, você já tenha toda uma carreira sólida, tenha bagagem para poder atuar, e você ao longo da sua jornada vai ver que só a certificação, ela não vai te colocar ali, é um conjunto, certificação, conhecimento técnico, conhecimento comercial, tudo isso vai te levar ali para o segmento private. Legal, e até deve ter muita pergunta, né, Lucão, sobre esse assunto. Vou até te passar também, porque aqui, se a gente não perguntar, vai ficar bem extenso o nosso papo. E tem um ponto aqui, complementar, que até mesmo uma pessoa hoje qualificada,
ela ter o CFP pode acelerar muito o processo dela de ir para o private, porque você tem aquela regra dos 75% do quadro de colaboradores Tem ser que ser obrigatoriamente, né, certificado com o CFP. Ou seja, então, numa hipotética briga entre você e um outro candidato, você tendo o CFP, você acaba tendo ali um incentivo a mais, né, por parte da instituição de te acolher, porque você está dentro dessa regra. Você pode ali cortar um bom caminho se tiver um outro colega bom também, qualificado, mas que não tenha ainda a certificação. Lucão, muita pergunta por aí? Muita pergunta, né? Tava até ansioso para voltar a falar aqui, fazer as perguntas para vocês. Então, pode sacar pau? Pode fazer a primeira? Manda, vai. Então, eu vou escolher aqui, ó. O Fabião vai responder a nossa primeira pergunta. Bora. Então, Fabião, qual é a diferença do private e do alta renda? Muito bom. Muita gente tem essa dúvida, porque do mesmo jeito que a gente fala de alguém que está migrando de um Uniclass, um Van Gogh para um Select, para um Personalité, a gente vê esse movimento do Select para o Private, do Personalité para o Private. E aí tem algumas diferenças. Quando a gente olha no aspecto de produtos, no aspecto de função, é muito parecido, porque ele vai tratar ali do banking do cliente. Então, falando assim do Private Banker, né? Dentro do Private, você vai ter a estrutura do Advisor, você vai ter o assistente, vai ter o Banker, mas eu vou falar da figura do Banker, que é o parecido com o gerente de relacionamento alta renda. Então, esse profissional, ele vai sofisticar esses produtos ainda mais. Então, ele vai ter um cartão de crédito onde ele vai ter que entender muito mais as diferenças, as vantagens, um crédito muito mais sofisticado, com garantias diferentes, cooperações diferentes, investimentos também. Então, tudo sofistica. Ele tem que entender esse papel que o cliente private ele é um cliente muito mais exigente. E, além disso, você tem que ter uma inteligência emocional muito maior no private. Por quê? Imagina que você tem um cliente lá com 50, 60 milhões no banco e ele quer que você faça uma operação que você não pode fazer. Como que você segura essa onda? Caramba, o cara tem 60 milhões e agora é difícil. Então, você tem que entender, você tem que ter uma inteligência emocional para respirar. Então, são esses desafios em relação a produtos, investimentos, você vai sofisticar, mas o principal é o comportamental. Então, você vai precisar melhorar muito o seu comportamental de um segmento para outro. Já produtos, sofisticar mais. Excelente. Renan, algum complemento? Não, até a questão da inteligência emocional e também da exigência, né? Esses clientes super alta renda, vamos colocar assim, esses clientes privates, eles têm uma exigência muito alta. Então, às vezes, quero fazer uma operação de câmbio, preciso converter tantos milhões de dólares para amanhã. Então, você tem que ter esse jogo de cintura para poder lidar com essa operação um pouco mais rápida também e conseguir, obviamente, satisfazer esse cliente, né? No ano passado, teve alguns painéis na Expert, da XP, que traziam que a gente vive agora a era da grande customização, né? Então, produtos semelhantes, portfólios muito próximos um do outro. Então, essa customização, né, ela faz muita diferença. Então, acho que é um resumo do que vocês estão falando. Show. Né? Lucão, mais perguntas aí? Muito bom. Bom, agora que a câmera já está apontada para você, a pergunta vai para você. Bora. Como é o perfil do private? Você se refere aí ao private... A área, como que funciona a rotina, ou você tá... A pergunta que é... Acho que é o profissional, acho que a pessoa que... Profissional. O profissional. Legal. Para você que fez a pergunta aqui pra gente, é o seguinte, a formação desse profissional que hoje senta na cadeira, na verdade, assim, eu não vou nem falar de um cargo, eu vou falar, na verdade, de toda a área, né? Private Banking. Você pode entrar como um assessor, um assistente, dependendo da instituição, você tem uma mudança de nomenclatura, mas são funções de apoio. Eu acho que hoje, dentro da estrutura do Private, o mais importante você chegar com muita sede de aprendizado. Porque quem está hoje dentro da estrutura, seja um gerente banker, seja um assistente, seja um líder, essas pessoas já estão ali mais tempo. E nada mais importante que ouvir quem está na pele, quem está hoje no jogo realmente. Você pode ter qualificação, você pode ter uma ótima experiência dentro do alta renda. Você chegar disposto a aprender. Aprender e, principalmente, com muita humildade, porque uma das coisas que trava muita gente quando faz essa transição é achar que sabe muito. Eu vim do gerente de alta renda, eu vim bem, vim com bons números, sou qualificado. Você tem que virar a chave que ali tudo de novo você vai ter que aprender. É um aprendizado que ele é contínuo. É, de repente, desaprender para poder aprender correto, já que é uma outra realidade, né? Então, tem que ser muito qualificado, extremamente competitivo, tem que ser consistente, intenso, gostar de se relacionar, entender o máximo possível de áreas que são ligadas direta ou indiretamente, porque agora você, de fato,
é um profissional de relacionamento. Varejo, esquece o relacionamento de varejo. Aqui sim você fala de relacionamento. E para se relacionar, você precisa solucionar, servir, gerar valor. E para gerar valor, você tem que entender o máximo possível, não somente da sua cadeira, como tudo que envolve a sua rotina. E lembrar que você tem bem menos clientes, né, no private. Então, você tem ali 50, 100 clientes. Então, você consegue uma proximidade muito maior com esse cliente. E aí, ele vai te exigir muito mais, com certeza. E muita gente fala do alta renda como se fosse... acho isso daí até alarmante. É bacana deixar esse toque. Gerente de relacionamento. E aí, a pessoa ela tem uma cadeira que ela, a cada 3 ou 4 meses, essa carteira é mudada. Então, você senta numa cadeira e o banco fala, você vai se relacionar. Mas o banco muda todo o tempo a tua carteira. Você não consegue criar vínculos, você não consegue se aprofundar nas relações. Então, o que o Fábio está colocando aqui, é bacana vocês entenderem que lá, gente, a questão do papel vendedor fica para fora, tá? Essa cultura de bancão, de varejão, ou até mesmo na alta renda, de vender produtos, ela não entra aqui no private. Boa. Muito bom. Lucão, tem mais aí? Olha, a próxima pergunta, acho que foi essa que mais fizeram nessa semana, hein? Então vai pro Renanzão. Boa. Quanto ganha alguém que trabalha no private? O pessoal quer falar de dinheiro, então, Dinheiro. né? Aí pode ter certeza aí que é muita grana, tá? A gente tá falando aí do maior segmento, né? Então, é um segmento acima do alta renda, mas o que a gente tem que ter como mentalidade é que isso é a consequência. Então, a gente tá falando de alguns pré-requisitos, né? Que é, por exemplo, a certificação CFP, como o Ronaldo mencionou, a área tem que ter pelo menos 75% de profissionais CFPs. Então, se automaticamente você já tem o pensamento de se autoqualificar, eu vou atrás de uma certificação CFP, mas eu sei que só ela sozinha não vai me auxiliar tanto. Então, eu vou atrás de um conhecimento técnico fazendo um MBA, eu vou atrás de um conhecimento comercial. Então, toda essa mentalidade de crescimento, você automaticamente já está gerando um valor para que seu salário seja alto lá na frente. Então, é meio que uma escadinha. Para você chegar também no segmento private, você precisa ter uma bagagem anterior. Você precisa ter uma fonte de relacionamento e sempre aprimorando e sempre aprendendo, como o Ronaldão comentou. Então, é meio que uma consequência. A gente não pode ir com essa mentalidade do salário. Só vou pro private porque o salário é o maior de todos. Não, senão você não vai ter essa capacidade de desaprender para poder aprender algo sobre esse segmento. Você não vai ter ali a gana necessária, às vezes, para poder se desafiar em algo novo, porque às vezes você vai se confortar com o salário. Então, a mentalidade estou indo para um segmento muito exigente, onde eu vou aprender bastante e, por consequência, de eu gerar valor para esse cliente, o mais especial do banco, vamos dizer assim, em termos monetários, aí sim, eu vou, consequentemente, ter um alto salário, que aí a gente pode falar que é bem grande mesmo. E assim, eu posso garantir com todas as letras que eu já conheci, Renan, assim, pessoas que elas ganham o equivalente a um imóvel considerável por ano ali de cash total, entre salários, bônus, outros tipos de remuneração, e não é tão incomum, até porque é um ambiente que para você se manter ele é muito competitivo, então Certeza. automaticamente a tua régua está lá em cima, e régua lá em cima, né, é dinheiro no bolso, né, e Ali- gerando valor. Com Além certeza. de ser muito assediado pelo mercado, né? Porque os escritórios, a gente autônomo, eles querem muito esse banker porque sabe que é porrada ali. Então, ele traz um banker, esse banker leva vários clientes, ele faz um estrago no private, diferente ali do varejo. Então, tem isso também, os bancos sabem disso, por isso que eles valorizam os bankers também, né? Profissional Quando completo, você- né? O cara tem a certificação, um pacote todo. Se ainda tem o relacionamento da instituição, para trazer esse cara é uma luva gigantesca. Só olha de 5 anos para cá, quantas notícias saíram, grandes bancos, quando se perde profissionais do private. Você não vê nenhuma notícia, saiu tantos profissionais do alta renda de tal banco. Não, mas quando sai ali 3, 4 private bankers de um banco, sai em jornal, sai em portais, verdade. porque Estrago. eles trazem um estrago realmente. E a questão de você falou de escritórios, tem boutiques, tem até mesmo, você abre um leque relativamente assim maior em relação a carreiras internacionais também. Depois a gente vai trazer, num outro momento, um pouco dessa realidade também fora do país que se abre para quem é private banker. Fabião, você trouxe aqui a diferença do private e do alta renda, você trouxe como o profissional private com os clientes. Agora, responde essa aqui pra gente. Tem advisor no private? Muito bom, porque muita gente confunde o banker e o advisor. O banker, ele é o gerente de relacionamento. O advisor, ele é o especialista em investimentos. Então, quando a gente fala da assessoria de investimentos, tem toda uma carreira na assessoria. Você pode crescer
sempre atuando com investimentos, seja desde o varejo ali, você atendendo sem carteira a todo o público, você vai galgando, você vai aumentando ali o ticket do seu cliente e depois você consegue se tornar um especialista de investimentos do private. E aí dentro do private, dependendo do banco, tem algumas segmentações que vão de 10 milhões a 50 milhões, acima de 50 milhões e nomenclaturas diferentes, que são advisor, investor. Então você gosta de investimentos, você pode atuar só com investimentos dentro do private. Tem espaço para isso. Mas o banker, ele é o gerente de relacionamento, então ele que vai ter a maior fatia desse cliente, né? Digamos assim, ele que vai cuidar do cartão de crédito, ele que vai levar esse cliente ali em algum evento, então ele vai ter essa proximidade. E os dois são complementares, assim como no varejo, na alta renda, você tem ali o gerente select com o AAA, o gerente do personalité com o cara do Ion. No private é a mesma coisa, você tem essas duas segmentações. Por isso que um gerente alta renda ele é mais parecido com um banker e o especialista em investimentos é mais parecido com o advisor do private. Excelente. Muito bom. Ô, Ronaldo, eu vou te dar uma situação aqui agora. Se eu estou afim de ser um banker, o que eu preciso fazer para me destacar? Qual que é a minha característica que eu preciso ter? E quanto ao processo seletivo, né? Então, a gente está falando aqui de uma etapa que, basicamente, ela antecede a pergunta anterior. Eu vejo que, assim, quando você consegue uma entrevista... Primeiro, o caminho para entrevistas, a gente vê que aqui afunila muito a quantidade de vagas em relação à área de investimentos. Então, Lucas, aqui fica muito claro para mim que, quando você busca carreira no private banking, tem dois caminhos que são prioritários. Você está no banco, é buscar relacionamento interno com o seu banco, obviamente. Então, você vai ter muito mais abertura do que um colega de fora e mais pessoas acessíveis para você fazer uma conversa, buscar uma transição do teu segmento para o private da tua instituição. Ou, se você for no mercado, mais do que sempre a gente fala aqui, LinkedIn, porque é onde realmente você vai direto na fonte. Você não vai ver um volume de vagas grande anunciadas no LinkedIn, por exemplo, como você vê para gerente alta renda. Então, hoje, facilmente, se você colocar especialistas, advisors, assessores de investimento, gerente alta renda, você tem um volume ali de centenas de vagas por todo o país. Se você virar a chavinha para atuar no private, você tem uma outra realidade e é cada vez mais necessário que tenha profundidade no network via LinkedIn. E as qualificações básicas que acho que o mercado vão priorizar é um pouco do que a gente trouxe aqui. É a certificação, claro, até pelo aspecto regulatório, principalmente você entender e projetar a tua carreira dentro do private, sabendo o peso real da tua atividade. Então, sem fantasias. O mercado valoriza bastante quem se preparou, quem se qualificou, quem conversou com gente do mercado e entendeu antes de estar no private o que é ser um private. O nível de exigência do cliente, o nível de exigência da própria área, de eficiência, de assertividade. Acredito que o principal ponto, Lucas, para a pessoa levar, ela está conectada hoje a ponto de ela sentar numa cadeira e levar pouco tempo para dar tração para o trabalho dela, né? Então, isso engloba tudo. Qualificação técnica, conhecimento de mercado, capacidade de se expressar muito bem, se comunicar. E é difícil uma resposta, até porque conta muito também a cultura. Então, eu poderia dar 10 respostas diferentes se eu falasse de 10 hipotéticos bancos. Para atuar no private, é fundamental que esse futuro banker ele tenha extrema conexão com a cultura da casa. Então, isso vale muito. Vale mais do que outros segmentos. Isso, e o network é fundamental, né? A gente fala da questão da indicação. Claro que tem indicação. Imagina você, eu sempre penso, você é o gestor. Você é o gerente geral, o gerente que está tomando conta ali daquele escritório private. Claro que você vai querer alguém de confiança em primeiro lugar. Então, você precisa ter um network. Então, se você já está no alta renda, no personalité, no select, já conecta com o pessoal do private. Faz eles te conhecerem, faz eles conhecerem o seu trabalho. Porque aí você sai na frente. Porque quando pintar a vaga, eles vão lembrar de você. Imagina colocar alguém que ele não confia para cuidar de um cliente que tem 40 milhões investido. Então, sim, tem indicação e você tem que usar isso a seu favor. Só a qualificação técnica não resolve, né, Fábio? Não, só você ficar esperando, vou aqui fazer qualificação técnica porque vai cair aqui uma vaga. Não, alguém precisa confiar em você para te levar. Até porque é um segmento mais restrito. Perfeito. Renanzão, complemento?
Acho que o networking é fundamental, mesmo por ser a última palavra que o Fábio falou, restrito. Então, para você gerir ali o seu banker de um cliente que tem 50, 100 milhões, 120 milhões, você precisa ter ali toda uma estrutura por trás. E se você já tem essa confiança de alguma pessoa, isso ajuda bastante. E para quem está hoje começando passo zero para virar um private futuramente, entenda que assim, quanto antes você começa a se relacionar, melhor. Então, vai hoje. Já conversa com 10 colegas de diferentes casas, não somente no banco que você trabalha ou que você quer trabalhar, para você se apresentar e você entender um pouco como que é a rotina. Peça para as pessoas contarem como que foi o movimento delas até chegar ao private. Fala para as pessoas, de repente, se colocarem na sua pele ali por 5 minutinhos e aconselharem como que elas agiriam para você realizar um sonho que é seu. E as pessoas são muito abertas para isso, gente. Vocês vão ouvir muitos insights legais pra caramba de pessoas que construíram, que vieram, de repente, numa situação igual a tua. Então, se relacionem, porque pode ser que hoje essa pessoa não consiga te auxiliar até pela tua experiência, ou falta de experiência. Mas, daqui a 1, 2 anos, essa pessoa vai lembrar muito bem, numa futura entrevista, que você procurou lá atrás para saber um pouco mais sobre a área. E uma dica muito rápida é postura de sênior. Um cara para ser banker tem que ser sênior, uma mulher para ser banker tem que ser sênior. Começa como? Não postando produção no LinkedIn. Já viu algum banker falar, captei aqui 10 milhões, já viu isso? Então já começa por aí. Se você já fica postando ali, fiz 5 consórcios hoje, faz um papel ali, colocar no LinkedIn, a gente só está testando. Você não é sênior. Imagina se atender um cliente private. Então já começa por aí uma pequena dica. E vão ter várias aí. Aí você coloca lá, né? Captei 8 milhões, assim. Aí, o cara na rede social, né? E aí, enquanto isso, o cara que tá mal intencionado já cresce o olho, né, Renan? É um perigo. Tem que tomar cuidado com isso. Se você quer ser sênior, é outro jogo. Boa. Isso aí. Tem mais, Lucão? Lucão, Opa! um dia você vai querer, e você vai, Lucão, um dia ser atendido por um private banker, hein? Nossa, se Deus quiser. Tá começando, né? Logo, Pois é. logo. Não, já, tá chegando. Renanzão, Manda. imagina que o nosso aluno, ele tá fazendo um check lá no perfil dele para ser um private, para ser um banker. Ele vai precisar ser comercial para trabalhar no private? Com certeza, acho que é a habilidade fundamental, até porque o Fabião comentou talvez. do advisor, né? Então, ali na estrutura private, você tem algumas posições. Então, tem o banker, que é esse gerente, de fato, de atuar em todas as posições. Tem o advisor, também às vezes chamado de investor, que vai olhar para essa parte muito técnica de entender todo o mercado, essa parte bem técnica mesmo. Tem o assistente ali para ajudar em alguns pontos operacionais, mas quem vai de fato atuar comercialmente com o cliente, que vai estar ali resolvendo a bronca de fato, de estar escutando ali a exigência do cliente, de ter um jogo de cintura para poder resolver o problema e gerar valor para aquele cliente, é o banker. Então, o quanto antes você conseguir desenvolver aqui capacidade de relacionamento, obviamente, de você conseguir solucionar a dor do seu cliente, mas um ponto que vai ajudar muito é a comunicação, é a oratória. Então, essa é a dica aqui, sempre que eu tenho a oportunidade de passar para as pessoas, treine o quanto antes a maneira com que você fala, a maneira com que você se expressa, porque se você sabe muito, mas não consegue deixar isso claro para o seu cliente, ferrou. Você não vai estar conseguindo passar aquela mensagem sua, a mensagem da instituição, então você precisa conseguir passar isso de uma certa maneira. E entra muito com a questão sênior que o Fábio está passando. Pô, eu vou me comunicar, será que de um jeito desleixado? Então, não vamos conseguir fazer essa operação. Não, você tem que falar de uma certa um pouco mais rebuscada, né? A gente colocar um vocabulário um pouco mais forte mesmo, porque é um cliente de alto nível, é um cliente, o maior cliente ali da instituição. Então, a parte comercial, ela acho que é a mais importante de todas. Até a vestimenta pesa, né? Você Tudo. Tem que saber etiqueta, é outra pegada. Essa questão da conexão de roupa, isso vale muito, assim, esse ponto, Fábio. Porque, gente, as conexões, elas não são simplesmente na fala, não. É a leitura. Quando você tem algum gosto em comum, quando você tem algum assunto que você conhece em comum ao cliente, e eu falo até por vivência, a gente convive com muitos profissionais que trabalham nessa área, eu já vivi com o público alta renda, o Renan também, o Fábio também, é entender, de repente você pode não consumir ali o relógio que esse cliente consome, o veículo que ele consome, você pode de repente não frequentar os lugares que ele frequenta, mas você precisa conhecer minimamente o mundo desse cliente. Então, o carro que ele tem, você pode não ter, mas você tem que saber qual é e por que de repente esse carro tem um apelo grande desse público endinheirado, ou mesmo o relógio, os consumos como vinho, enfim, se conectar. Isso tem um peso muito grande. Isso é muito difícil porque você precisa parar de pensar com o seu bolso, né? Então, a gente vê muito isso,
que o cara não consegue ir pro private porque o cara não pensa com o bolso do cliente, né? Uhum. Que você fica, isso aqui é muito caro, não sei o que, mas pro cliente é extremamente barato. E aí você joga um viés, ali o cliente fala, nossa, o que é isso? Isso aqui é barato, né? Então ele precisa se desconectar, entrar nesse mundo e entender de fato o que é valor. O cliente private ele vê valor em outras coisas que talvez as pessoas não veem em si, até as pinturas, né, em si, as marcas. Então você pensar com o seu bolso, nossa, eu nunca pagaria tanto numa bolsa. Para o cliente private, que ele tem recursos, para ele é tranquilo. Então, olha como muda. É comportamental, pessoal. A parte técnica é uma das partes, só que quando você entra no private, você tem ali um time muito grande do seu lado, olhando para resolver todos os problemas do seu cliente. Você precisa ser esse cara que vai entender de tudo, mas vai ter o relacionamento com esse cliente, que é o fundamental. Boa, acho que a palavra, o Lucas, até trazendo, é repertório. Você ter repertório, ou seja, eu não posso, às vezes não tenho o relógio, mas eu vou ler um pouco, para às vezes numa conversa eu conseguir mostrar essa conectividade ali com o meu cliente. Eu ter repertório de vários pontos que às vezes para mim não é o meu momento de vida, mas eu sou profissional e eu sei que atuando com aquele cliente eu preciso saber, eu preciso estar naquele ambiente, num jantar, num almoço, eu saber me portar. Então, tudo isso, a gente não está falando nada de técnico, nada de multimercado, de fundo de ações, de curva de juros, e às vezes o seu cliente vai ter isso com alguém do seu time. Então, você ser o banker, ser a pessoa que está por trás gerindo tudo isso, passa a confiança e aí gera a indicação de fato de um bom trabalho para você ir aumentando sua carteira. É isso, perfeito. Bom, vou fazer a última pergunta aqui, mas só para quem ouviu até aqui, pessoal, vocês podem mandar pergunta lá no nosso Instagram, colocar no comentário do YouTube, se vocês têm mais dúvidas sobre esse tema ou outro tema que vocês querem sugerir aqui. Então, a última pergunta vai ser para o Fábio. Bora. Eu consigo ir do Select para o Private do Santander? Maravilha, maravilha. Claro que consegue. Claro que consegue. E eu vi vários casos, né, de profissionais que estavam no Select e foram para o Private. O que você precisa é essa mudança de comportamento. O Private entender que você tem um comportamento adequado para atender um cliente deste perfil. E aí como eu falei, a postura mais sênior, você entender mais de produtos sofisticados, você ter uma característica diferente. E isso é muito perceptível numa entrevista. E conversando até com as pessoas do Private do Santander, não é fácil você encontrar um banker. Até por isso que a gente está buscando treinamentos para Private, porque há uma mudança em comportamento. E mudança comportamental não é nada fácil. Você ensinar a parte técnica é tranquilo. Você precisa ser técnico para ir para o Private. Então toma aqui um monte de aula técnica. Está longe de ser isso. Então, é essa dificuldade, essa barreira que tem na parte comportamental. Entendendo a parte comportamental, entendendo como um cliente private ele se porta, aí você consegue fazer essa transição aí tranquilamente, tá? E seria o certo, até o cara da alta renda, ele virar um banker, tá? E uma coisa aqui só para finalizar, Ronaldão, que você falou do Lucas, né, que ele vai ser um cliente private, uma curiosidade... A Fran, ela era do Private, né? De um banco. Do Bradesco, vamos falar aqui. A gente fala tudo aqui. E aí, ela estava saindo do banco. Aí, a regional dela, na época, falou, mas... Eu já estava na escola, né? Falou, mas você vai colocar todos os ovos na mesma cesta? Você vai sair aqui, vai tocar a escola lá que está começando? Daí ela falou, vou. Daí ela veio para cá. E eu prometi para a Fran, você vai vir para cá que um dia a gente vai voltar lá como cliente. E vamos voltar. Caramba, show de bola. Pesado, Vamos assim? voltar. Vamos voltar como cliente lá. Mais feliz Estamos ainda chegando. que eu vou voltar junto. Estamos no caminho. Nós vamos aí, né? Vamos todos juntos, vamos no caminho aqui, ó. Falei, isso voltar aí. lá como cliente. É isso aí. Brincadeiras à parte aqui, pessoal. Que bacana esse papo aqui. Lucas, Renan, Fabinho. Ô, Renan, tem um ponto aí que você queira reforçar de repente para as pessoas que estão ouvindo, focado na certificação, porque você colocou um pouquinho aí da tua experiência, mas enfim, algum recado final para essa galera, que fique muito claro, gente, a certificação é muito importante, tá? A gente falou que ela não é o que garante você, mas isso não tira o peso dela. Dá um recado para a galera, Renan. Eu acho que é se preparar o quanto antes. Ou seja, às vezes a gente fica esperando o melhor momento. O Private está muito longe para mim, o CFP, agora colocaram tantos anos de experiência, e a gente sempre fica postergando. Enquanto isso, tem outras pessoas que estão vindo atrás. Eu trago isso como um ponto pessoal, porque eu tirei o CFP quando eu era estagiário. Eu não precisava do CFP, mas eu queria tirar isso da minha frente, de falar, se aparecer alguma oportunidade para mim, a parte técnica não vai ser o problema. Pelo menos eu não aceito ser rejeitado ali de uma entrevista por não ter a certificação.
certificação. Então eu tirei isso da frente e sabia que eu precisava ter um comercial mais aguçado, então eu fui para esse ponto. E sempre a gente vai lapidando. Então meu conselho é, se você tem a oportunidade de fazer a certificação, já tira isso da frente, já olha para esses 3, 4 meses de estudo como uns 2, 3 anos que você vai estar ganhando na frente de quem está esperando o melhor momento. Então faz o que é possível, que está no seu alcance nesse momento, que isso vai valer muito a pena. Top, muito bom. Fabião? Tô com o tempo estourado aqui, que agora tem reunião com o banker para o MBA, então o bicho vai pegar. Novidade? Novidade. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. Se você Sem tá spoiler. ouvindo isso aqui já na próxima semana, então já sabe qual é a novidade. Se você não Boa. sabe, corre lá, que o Parb agora também é para Private Banker, hein? É isso aí, viu? Muita coisa Boa. boa. Aqui nos ouve pelo Spotify também, muito obrigado. Deixa a sua avaliação. Para quem está acompanhando aqui no YouTube, não deixe de compartilhar esse conteúdo, deixar seu like, se inscrever no canal também e, claro, deixar nos comentários sugestões para que a gente continue trazendo conteúdos relevantes para você que nos acompanha aqui no Banco Advisors. Gente, estamos juntos. Fabinho, muito obrigado. Até mais. Valeu. Lucão, Falou. valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau.